Olá amigos, retornamos e estamos na quinta aula. Nessa aula nós vamos falar sobre locução e também sobre diagramação e edição de programas. Bom, um detalhe que eu quero colocar é bem claro que você possa prestar bem atenção, rever esses vídeos, prestar bastante atenção, que esse curso aqui pela internet é um curso basicão, tá? As práticas são feitas mais na aula presencial, onde nós vamos ensinar, você vai praticar e tudo mais. Mas nada impede que você faça e eu repassa e tudo mais. Se você tiver dúvida, lembre-se que tem o nosso grupo no WhatsApp, tem também o Facebook, tem um site para você conversar e tudo mais. Então eu estou à disposição para poder formar você mesmo à distância nesse período ainda que nós não temos aulas. Bom, existem alguns detalhes em programas que você deve falar sobre locução. Eu não vou falar sobre entonação de voz, vou falar sobre estilo de voz. De acordo com o programa que você vai fazer, tem um estilo de voz. Se você for fazer um programa romântico, você não vai falar rapidamente como um corredor, né? Como um locutor de rádio, de futebol. Você vai falar mais carinhosamente, com a voz mais pausada, falando com mais carinho, como se estivesse falando no ouvido de uma garota, tá? Se você for fazer um programa de notícias, normalmente as notícias são um pouquinho mais corridas. Ela fala uma postagem clara, mas sem muita entonação, ou seja, mantendo a entonação correta. Se você for fazer um programa em geral, você deve, uma das coisas que em todos os pontos você deve notar é o seguinte: você deve sorrir. Mas aí você vai perguntar, mas nós estamos em rádio, para que sorrir? Veja bem, vou te dar um exemplo aqui que você está assistindo o vídeo. Hoje estou falando em São Paulo, capital. Você vê sério, tristeza, você ouve tristeza se você fechar o vídeo e ouvir novamente. Mas se eu falar sorrindo, e isso que dá o gostoso, faz a pessoa também sorrir, tá? Então se você falar, hoje teremos um grande programa, teremos alegria no ar e você vai participar da nossa programação, fale sorrindo. Se você está falando de um programa animado, que é agitação, você não vai falar dormindo, a não ser que seja um programa romântico. De acordo com o tipo de programa, você vai ter um tipo de entonação, uma continuidade. Mas em todas elas, você tem que prestar atenção em como prender o ouvinte. Para isso você deve ouvir outras rádios, ouvir outros locutores e tudo mais, para poder aprender com as técnicas, com as experiência dos outros a ter um programa. Vai dizer que ninguém tem um exemplo? Claro que eu tenho. Eu acho tremendo o Cid Moreira, a voz dele pausada, né? E outros locutores mais que tem uma conotação bem ressonante na voz. E você vai captando e você vai refletindo esses grandes exemplos. Mas tem alguns cuidados que eles tomam e você deve tomar. Um detalhe: monte o texto antes. O que você vai falar, você tem que estar na sua cabeça. Fale pausadamente, cuidado para você não falar errado. Você falar naquela situação, nós vai, nós fica, se for um programa bem cultural, mesmo assim não se deve. Você falar uma gíria regional, tudo bem. Olha, hoje nós vamos comer a girimum assada. Tudo bem. Mas nunca um locutor, um apresentador deve falar palavras erradas. Nós vai, nós fica, nós fumo. Não existe isso. Isso pega mal. Além do mais, nós somos formadores de opinião. Nós somos aqueles que vão influenciar as outras pessoas. Por isso que existe na lei, qualquer propaganda que tiver palavras erradas ou outras mais, aquela propaganda leva uma multa. Não sei se está vingando, mas existe essa lei clara. Você não pode escrever erroneamente, tá? E na locução, nós somos formadores de opinião. Quem não ouviu falar de repente uma ginga que algum locutor apresentou e começou a virar febre em tudo? De acordo com a situação, você vai criar sua forma de falar, mas sempre correta, sempre com as letras certas. Se você está no Rio de Janeiro, você automaticamente vai falar um S mais escorregado. Se eu estiver em São Paulo e para o sul do país, você vai falar o R mais acentuado. Se você falar nordestino, se você for para o Nordeste, você vai ter outro tipo de entonação. A entonação, a maneira de falar não tem nada a ver. O que eu estou falando é falar palavras erradas, sentidos errados. É muito horrível a pessoa do outro lado falando, nossa, o cara está errando, que isso? A pessoa está... Você pode falar até palavras corriqueiras como cara, como pessoa, como aquele elemento e tudo mais, mas falando corretamente, sem pressa. Cuidado, a pressa só pode ter
de acordo com a situação, quem tem prática. Não vai pensar que os locutores de rádio e futebol que falam aquela velocidade toda não treinaram antes, muitos anos treinando falar corretamente. Para você aprender a falar rápido, primeiro você tem que falar corretamente, falar pausadamente. Se você for num curso de locução, a primeira coisa que eles vão te pegar no pé é você falar devagar. Mas minha locução vai ser rápida, vai ser de futebol, vai ser de corrida de cavalo. Não importa. A velocidade é uma coisa, falar errado é outra. Você deve ter cuidado com isso. Ter os temas que você vai falar na sua programação, ter o assunto que você vai falar, ter as músicas programadas, porque veja bem, você não vai falar sobre educação infantil e vai colocar uma música de rock falando sobre velho. Até as músicas são direcionadas, você tem que tomar cuidado na locução. A sua locução vai estar envolvida com a sua música no seu programa. Ela vai permitir com que você envolva os seus ouvintes, as pessoas que estão ao redor de você, para prestar atenção e assim você cativar. Na caso de vinhetas, as vinhetas você tem que, é um outro estilo. Num programa você tem 50 minutos para falar. Você toma cuidado com a sua maneira de falar, não use palavras erradas, cuidado com pontos e vírgulas, uma coisa que eu esqueci de falar e estou falando aqui, pontos e vírgulas. Se você ler um texto, tome cuidado com o texto. Vou dar um exemplo, vou ler um texto aqui, um texto de um informe. Neste sábado, 21 de maio, a partir das 20 horas, o restaurante Casa Grande promove o buffet de caldos e consumês. Ótima pedida! Não perca! Ervilhas e bacon, batata baroa e carne moída, abóbora e carne seca, caldo verde, canja regada ao vinho tinto e hortelã, tomate e manjericão. Preços e reservas: 0 operadora 32 3741 5795. Repetindo, 0 operadora 32 3741 5795. Rua Tomás Gonzaga, 39, na cidade de Carangola, Minas Gerais. E esse foi a vinheta que você deu um informe. Esse não é um esporte, você pode até usar repetindo. Você veja bem que ele jogou palavras. Isso se monta primeiro no texto. Isso é uma propaganda falada que você vai falar durante o programa, ou você pode gravar ela para repetir, para ter a entonação correta. Veja que eu coloquei entonação. Ervilha e bacon, dei a pausa porque tem uma vírgula. Batata baroa e carne moída, outra vírgula. Abóbora e carne seca, outra vírgula. Caldo verde, outra vírgula. Canja regada ao vinho tinto e hortelã. Você vê que eu fui direto porque não tem vírgulas. Você respeita a vírgula. Na aula em português nós aprendemos que a vírgula é meio respiro. O ponto o ponto e vírgula é um minuto, um tempo de respiro maior. E o ponto final é um ponto ainda maior. Ou seja, de acordo com o tipo, você tem uma entonação e a pontuação deve ser respeitada. Lembrando que o telefone deve falar 0 operadora, porque no país aqui no Brasil, existe a operadora, vamos dizer, 015 32 seria da Vivo, aqui na região de São Paulo, 021 e 32, o DDD da cidade mais o telefone. No Brasil é assim, a operadora, o DDD local e o telefone. Então você deve falar 0 operadora, porque pode ser a operadora qual quiser. 32, que é o DDD, as pessoas entendem assim, e colocam um número. Então você deve colocar, sempre colocando as pautas, os pontos, vírgulas, respeitando cada entonação. Uma coisa legal é você fazer o seu programa gravando. Grava! O maior julgador, o maior juiz, nós mesmos somos nós mesmos. Nossa, eu repeti aqui. Eu lembro que quando eu comecei há 25 anos atrás, eu gravava em fita cassete. Só tinha fita cassete naquela época. Eu tinha aquele gravadorzão grandão que eu fazia as entrevistas, levava para o estúdio e gravava. Tinha também aqueles do Paraguai que gravava pequenininho também. E fazia a gravação. Pena que eu perdi todos aqueles, porque numa mudança eu não podia levar e não tinha o CD ainda, não tinha o DVD. E eu joguei tudo fora. Mas eu ouvi aquilo e falei, nossa, como eu repeti. Olha, esqueci a pauta aqui, esqueci aqui, falei errado aqui.
coisas que você vai notar, que você vai julgar para você se autocorrigir. Você tem que prestar atenção nessa forma que você fala, tá? Por isso que eu particularmente gosto do gravado. Eu faço meus programas gravados, eu faço as notícias gravadas, porque quando tem o erro, eu dou espaço. Como eu falei, nesse sábado, 21 de maio. Opa, erro até na vírgula. Neste sábado, 21 de maio, a partir das 20 horas. Veja que eu falei com entonação, como se estivesse diante de alguém. Você deve ter esse cuidado, sem pressa. Monte o texto antes, monte a construção do texto. Leia e releia várias vezes, porque depois que é gravado e for ao ar, ou fica bom, ou então tudo bem. Se você tem anos de gravação, se eu tenho anos de trabalho, vai ser fácil você montar. Mas mesmo até hoje, quando eu vou fazer uma vinheta, eu gravo, eu digito no bloco de notas do computador e depois eu leio aquela gravação. Eu releio e depois eu vou para a gravação. Mesmo a gente com 25 anos de tempo, de experiência, eu faço leitura. Então quem é você? Ah não, eu tenho facilidade. Você vai errar. Então lembre-se que você lendo, nós temos costume de ler, então você leia, você vai ter, sabendo a pontuação, sabendo o espaço, onde dar entonação. No caso de vinhetas e spots e informes, você deve ter cuidado que existe o tamanho das vinhetas, tá? A média de uma spot para a rádio é de 30 segundos, 15 segundos, 45 segundos. Para carro de som é 60 segundos. Mensagem diversa 120 segundos. Espera telefônica 14 segundos. Vinhetas 5 segundos e outras vinhetas também 10 segundos. Então na apostila tem tudo isso falando, tá? Então você deve falar, quando você fazer a vinheta, você deve falar várias vezes. Supermercado Modelo, o melhor preço da região. Busque lá os seus produtos, sua necessidade. E o João lá vai te atender em primeiro lugar. Supermercado Modelo, rua tal, número tal. Supermercado Modelo. Veja bem, eu mudei a entonação, mudei a colocação e os tempos vai sempre marcado de acordo com a quantidade. E outra coisa aqui, na apostila tem falando, por exemplo, 30 segundos dá 65 palavras em média. 15 segundos dá 32 palavras. Para spot carro de som, que é 60 segundos, são 130 palavras. Então tem esse limite que você deve cuidar. Por isso que você deve montar antes a construção desse texto que você vai ler. Não coloca antes, não coloque pressa, faça com cuidado. Tenha disposição, beba água, beba bastante água. O locutor, aquele que trabalha com a voz, sempre bebe bastante água. Cuidado com os refrigerantes, cuidado com outro vinho e tudo mais. Vai alterar a sua voz sem você perceber muitas vezes. Mencione o nome do dono várias vezes. Erros gramaticais, matou. Se você fez um erro gramatical ou um erro de português na vinheta, se mata, meu. É modo de dizer. Entende? Não se deve usar de maneira nenhuma. Por isso que nós montamos o texto antecipadamente num bloco de notas. Use uma linguagem simples. Não use palavras difíceis. Use palavras que a sua localidade, a sua região vai entender. Não adianta falar palavras querendo ser difícil, se o povo que você está ouvindo vai passar desapercebido. Eles vão passar de um ouvido e passar no outro e não vão. A vinheta não vai. Ah, ele fala lá um negócio que eu não entendo. Seja simples no falar na mensagem, direto ao ponto. Se é para promover do supermercado, um exemplo, a hortifruti, fale com o dono, pergunte para ele o que quer promover, qual é o forte do comércio. E procure ver, comece a ver a situação. Não é porque você não gosta que ele está te pagando para fazer a vinheta, fazer a propaganda. Então preste atenção, pegue no dono qual é o tema do negócio dele, qual é a chamada do negócio. De repente ele tem um slogan para você falar no final. O slogan é muito legal. Direto ao ponto, use o agora e hoje. Hoje nós teremos uma grande promoção. Agora, vá lá, teremos a grande liquidação. E devagar, seja pausado, não corra. A velocidade só é permitida para quem tem experiência, anos de experiência. Eu uso às vezes velocidade por causa de leitura de notícia, mas cuidado com a leitura, você tem que saber falar. Eu vou dar uma dica que eu uso.
Como que eu faço? Eu tenho uma experiência que eu, quando estou lendo aqui no início da palavra, o meu olho já está na segunda linha. Isso é prática. E outra coisa mais, eu abro mais o olho para poder ter uma visão mais clara, entrar mais luz. E eu falo claramente, para a gravação e edição usamos o SoundForge, que se encontrem no DVD dos programas. Fale claro, abra a boca. Você não está falando com o seu vizinho, talvez pessoalmente você fala... Na locução você tem que falar aberto, abra a boca, não feche a boca, fale claramente para que qualquer um pode entender. Não é você que tem que entender, a vinheta não foi feita para você, vai ser feita para os ouvintes. E todos os seus ouvintes precisam entender o que está falando. Senão, vai ser repetido e você nunca vai entender. E no final da vinheta, você coloca o telefone. Lembrando, 0 operador aqui no Brasil, porque nós temos internautas que são de fora, tem um Magu de Moçambique. 0 operadora 21, 0 operadora 11, 0 operadora aqui no Brasil. Aí é da maneira que você fala o telefone. Então veja bem, no caso vai ser local. Então 0 operadora 11, 3522, tal. Fale claramente e repita isso. E no final fale o nome da empresa novamente. E você viu o exemplo que nós damos aí. Sobre a edição para poder dar aqui é muito complicado. Teria condições? Daria. Eu posso trazer vídeos? Posso. Depois eu vou trazer dicas lá no setor lá da Estudo Escola Comunica no site. Eu estou trazendo dicas que eu estou pegando de outras pessoas que montaram muito legais e eu vou colocar para como acrescentar valores ao site. Então acompanhe que o site Estudo Escola Comunica está de cara nova, ou seja, está com os conteúdos mais direcionados, está mais claro a navegabilidade, tá? E lá no final você tem as dicas de informações especiais que eu passo para você. A primeira dica é o curso, a segunda eu já falo logo de frente aqui para você, que são algumas dicas como você saber banco de vídeos, banco de áudios, usar propaganda, administradores de marketing, de rede para automar e outras coisas mais que eu estou colocando aí, não quero falar aqui, mas eu vou colocar toda semana uma postagem trazendo informação para que você possa aprender um pouquinho mais sobre o trabalho que você deve fazer tanto em vídeo como em TV, tá ok? Dê uma resposta pra gente, dê uma participação, participe no WhatsApp, participe no grupo do WhatsApp dando suas dicas, suas opiniões, suas experiências. Eu chamo o pessoal para trazer experiência. Às vezes eu sei que você está trabalhando o dia inteiro, mas você tem tempo à noite, dá uma resposta no grupinho lá. Participe do nosso grupo, que ele vai você trazendo a sua experiência para outro, vai edificar outras pessoas também. Entre em contato conosco, não esqueça de fazer o formulário de perguntas e use o streaming gratuitamente à vontade nesse tempo que está fazendo o curso, tá ok? Então, mantenha contato, semana que vem nós voltaremos com outra parte do curso, onde falaremos sobre, deixa eu ver aqui, sobre distribuição de programas e a divisão e análise de custo, investimento de anúncio. Aí é uma parte bastante complicada que eu vou ter que falar bem devagar sobre como você dividir os valores de custo, tá? E a distribuição de programas, como você distribuir programas, alguns macetes que a gente está fazendo, inclusive, para você somar, tá ok? Então, semana que vem estamos voltando. Até semana que vem. Participe dos nossos grupos e também dê um like no nosso Facebook lá, tá ok? Até semana que vem.